Valeu, meu irmão. Esse ritmo tá bom? Tá, então eu preciso sempre saber para poder ir acessando a nossa velocidade, né? Claro que hoje é o nosso primeiro dia de verdade. Então, por favor, me digam sempre se estiver. Eu, de modo geral, tento usar palavras que vocês entendem, que não é preciso ser doutor para entender. Então, eu queria muito que vocês me ajudassem a tornar o curso claro. Então, vamos lá, pessoal. Estamos, então, no terceiro trecho da página 10, né? Trecho da página 10, que é o terceiro trecho aí do documento que vocês receberam. Vamos ler, então? Vamos lá, então. Fábio, por favor. Página 10. É historicamente indiscutível que foi a partir do momento em que os gregos situaram o problema da individualidade no símbolo de seu desenvolvimento filosófico que propiciou a história da personalidade europeia. Olha só, vou explicar isso porque é uma coisa tão importante. Esse episódio aí que ele está dizendo, que os gregos principiaram a instalação do individualismo, que isso é o início da personalidade europeia, esse é o acontecimento associado a Sócrates. É o início da filosofia. A filosofia nasce, isso que nós chamamos de filosofia no sentido moderno da palavra, nasce no ano 399 a.C., quando o Sócrates, que era um filósofo que não escreveu nenhuma obra, Sócrates não deixou nenhuma palavra escrita, Sócrates era um professor de filosofia que ficava na praça, conversando com quem queria conversar sobre filosofia. Sócrates, nesse ano de 399, foi acusado de impiedade. Ele foi acusado por alguém lá em Atenas de não estar de acordo, acusaram Sócrates de duas coisas. Uma, de que ele não aceitava os deuses da cidade e, ao mesmo tempo, ensinava os jovens a também não aceitarem. Então, ele foi acusado de impiedade e de corrupção de menores. E, por causa dessas duas acusações, Sócrates foi julgado no ano de 399 a.C. e foi executado dali a um mês, mais ou menos, tomando um cálice de cicuta, um veneno. E esse fato da morte de Sócrates é o ato inaugural da filosofia. Por quê? Aí que vale a pena a gente entender bem isso, porque até então os gregos haviam feito uma coisa extraordinária, que era ter inventado uma sociedade onde todas as pessoas eram uniformes. Porque o que era, na verdade, a tal da Hélade, a tal da Grécia? Era um arquipélago de ilhas, cada ilhazinha dessa tinha lá uma cidadezinha, cada cidadezinha dessas era uma cidade-estado, quer dizer, funcionava como se fosse um governo independente. Não havia um governo único dos gregos. Nunca houve isso, nenhum momento houve. Só tem uma Grécia que é um governo único agora, no século XX, agora. Nem sei quando essa Grécia aí se constituiu, mas agora, no mundo moderno. Porque no tempo lá dos nossos gregos aí que nos interessam, nunca houve um governo central. Eram aquelas ilhas todas, cada uma cuidando da sua vida, e eles se associavam para brigar entre si, metade contra a outra metade, né? Ou para brigarem juntos contra um estrangeiro, por exemplo, contra os persas. Mas, apesar disso, todas aquelas cidadezinhas gregas falavam a mesma língua, embora fossem reinos independentes, eles tinham a mesma língua, falavam das mesmas coisas, tinham os mesmos deuses, pelo menos o mesmo repertório de deuses. E como é que isso foi feito? Qual foi o milagre para conseguir esse grau de unidade extraordinária? É porque nas polis gregas, na cidadezinha grega, que é aquela cidade-estado, né, a polis, a cidade-estado, havia uma homogeneidade tão grande, todos eram gregos, todos compartilhavam a mesma devoção a um certo Deus, que era o Deus protetor daquela cidade, que entre os gregos não havia divergências de visão de mundo.
Mas isso só era possível porque eram populações muito pequenas, né? Populações pequeníssimas e isoladas numa ilha das outras populações. Então, a Atenas tinha como padroeira a Palas Atena, que é o nome de uma deusa, né? A deusa Palas, ou Atena, era a deusa padroeira de Atenas. A deusa não tem S, né? A deusa chama Atena e a cidade chama Atenas. Então, todos os atenienses eram devotos de Palas, ou de Atenas. E quem é que é Atena, né? Atena também tem outro nome. Os romanos chamavam Atena de Minerva. É a mesma coisa. Há sempre um equivalente, quase sempre muito próximo, entre o modo como romano e grego. Então, Palas Atena é o nome grego, para Minerva, que é o voto, que é o nome, o voto, né? Lembrei logo do voto de Minerva. Né? Então, para Minerva, que é o nome romano da Palas Atena. Então, esses gregos, eles tinham uma homogeneidade cultural extraordinária. Quer dizer, de certo modo, os gregos não tinham essa independência pessoal. Durante a maior parte do tempo, os gregos respondiam como se fossem compartilhadores de uma determinada maneira de ver o mundo, que era constituída pelo culto a um determinado deus, de uma população inteira que se identificava entre si como sendo única. Ora, mas tem um problema grave nessa história, que é um problema que é assim, tá vendo? Olha só, se aparecesse um marciano aqui hoje, depois do curso, e resolvesse sequestrar uma de vocês, tá? Então, qualquer pessoa que eles sequestrassem aqui e fosse levada para Marte, esse marciano levaria uma pessoa daqui para Marte. Qualquer uma pessoa que está aqui representa completamente, totalmente a espécie humana. Quer dizer, em Marte, iriam olhar para qualquer pessoa aqui e dizer, ó, está aqui, isso que é ser humano. Ah, então agora entendi. Porque qualquer pessoa individual que nós temos aqui, ela é em si tão única, tão representativa, que ela pode ser usada como exemplo de espécie humana para, digamos, um povo extraterrestre. No entanto, se o mesmo marciano fosse bater na Grécia em 399 a.C., no dia do julgamento de Sócrates, aquilo que ele veria lá na Grécia, em Atenas, aquele jeito de fazer e governar, não representa toda a sociedade humana. Não é isso? Ele não poderia dizer que a sociedade humana é daquele jeito. Por que não? Porque há muitas outras fórmulas de fazer a sociedade humana. A nossa sociedade humana atual não parece com a sociedade ateniense do ano em 399. No entanto, ela também é uma sociedade humana. Quer dizer, as sociedades humanas, os diversos tipos de sociedade humana, nunca representam individualmente todas as sociedades humanas. Mas qualquer ser humano individual representa sozinho toda a espécie humana. Vocês compreendem que isso é uma situação importante? Porque o que acontece a partir daí é que nós temos um problema. E o problema que nós temos é o fato de que nós, ao mesmo tempo que somos seres sociais e devemos a nossa vida à sociedade que nós vivemos, porque nós nunca vivemos fora de uma certa sociedade, portanto nós devemos uma certa respeito e submissão à sociedade que está em torno de nós, ao mesmo tempo você é um sujeito sozinho, independente e que tem a sua própria opinião, independente daquela da sociedade em que você vive. Nós somos seres individuais e ao mesmo tempo somos seres coletivos. E não há um modo de escolher entre esses dois, porque esse é um desses problemas que você não resolve. É aquilo que se chama em filosofia de uma tensão. Tensão é uma situação em que você está ao mesmo tempo submetido a duas realidades diferentes. Quer ver a maior tensão de todas? Quando nós somos inventados por Deus, pegando aqui o caminho cristão, né? Então, pelo cristianismo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então somos alguma coisa.
Porque Deus não disse que fez os tamanduás, os coatis, a sua imagem e semelhança. Deus disse que fez a gente apenas. Pô, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos valer alguma coisa. Não se esperar isso, não é? Muito bem. No entanto, depois que nós somos expulsos do paraíso, o anjo nos diz assim: Pubis est et pulverem revertet. Sois pó e voltarão ao pó. Então, o anjo que nos expulsou do paraíso falou assim: vocês não são nada, são um pouquinho de pó. Ou seja, nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo imagem e semelhança de Deus, que é muito, e somos uma porcaria de um pozinho, que é pó. Querem resolver para mim esse problema? Não dá para resolver. Esse é um desses problemas com os quais nós temos que conviver toda a nossa existência. O fato de que nós estamos sob essa tensão. Quer dizer, a nossa existência é tensional. A existência humana é profundamente tensional. É assim, nós somos seres animais, né? Somos seres com uma vida concreta e material, e ao mesmo tempo nos disseram que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Ou seja, nós temos uma existência material nesse mundo e temos uma existência transcendental no outro, ao mesmo tempo. Platão dizia que o homem é o intermediário entre o animal e o anjo. Compreenderam? Que é isso? Essa maneira de Platão explicar? O homem é o que está entre o animal e o anjo. Quer dizer, é o intermediário entre essas duas coisas. Essa é uma situação tensional. E as situações tensionais são absolutamente insolúveis. Não tem solução. Eu tenho que conviver com esse fato, com essa duplicidade, ou se quiserem pensar de outro modo, com essa ambiguidade até mesmo. Então, o que acontece aqui na Grécia é que num dado momento aparece um sujeito chamado Sócrates e diz assim: não, peraí, a cidade tem os seus deuses, mas eu posso ter os meus próprios. E agora? Até então, isso não havia acontecido na história da Grécia, porque os indivíduos não se viam como indivíduos, eles se viam como sendo uma coletividade, e essa coletividade prestava homenagem aos mesmos deuses. Quer dizer, é como se essa coletividade fosse unificada. Mas um belo dia, um homem chamado Sócrates, que é o primeiro filósofo no sentido moderno da palavra, esse sujeito que é um filósofo diz assim: não, mas espera aí, eu acho que eu posso ter a minha própria opinião sobre esses assuntos, e a minha própria opinião não precisa coincidir com a opinião da cidade, com a opinião dos meus conterrâneos aqui. A descoberta, isso é uma tensão também, não é? Porque, ao mesmo tempo que nós somos seres sociais, e que nós só vivemos em sociedade, nenhum ser humano vive fora da sociedade, portanto, viver em sociedade é uma coisa naturalíssima. Ao mesmo tempo que nós somos seres sociais, nós também somos seres individuais. Portanto, há aí uma tensão insolúvel. Eu não consigo resolver esse problema, porque eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso dar um pontapé na sociedade e dizer que eu vou embora. Quando Sócrates está para ser executado, um dos alunos de Sócrates, que vai lá à noite e suborna o guarda para que ele pudesse fugir. Na véspera da sua execução, um aluno de Sócrates suborna o guarda. Tem uma história, tem um diálogo de Platão contando essa história. Ele vai lá, suborna o guarda para o professor poder fugir. Aí, na hora que ele chega lá, né, diz: olha, vamos embora. Ele falou: nossa, você é maluco, pô, eu não. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? O que vão dizer de mim? Quer dizer, vão dizer assim: Sócrates, você viveu aqui conosco esse tempo todo, e enquanto as nossas leis não lhe atingiram, você vivia aqui, mas na hora em que as nossas leis com as quais você sempre concordou atingiram você, você foge? Mas que cara que eu vou poder viver em outro lugar, passando essa vergonha toda? Sócrates se nega a fugir, porque ele sabe que a sua existência é uma existência dupla, dual, que ao mesmo tempo que ele é um sujeito, né, ao mesmo tempo que ele é um indivíduo que tem a sua própria opinião, ele é também, ao mesmo tempo, uma pessoa que deve consideração pelo grupo social em que ele vive. E você não escapa dessas duas coisas.
Essas duas coisas estão delimitando e estabelecendo um modo como a sua vida é. Está claro isso, pessoal? Vocês compreendem que é desse fato que nasce a filosofia? Porque a filosofia é justamente isso. A filosofia só pode existir se ela puder funcionar até mesmo contra a opinião dos outros. Então, Sócrates, na hora que se deixa imolar, na hora que ele topa ser morto, nesse momento Sócrates constrói, produz, né? Ele inventa isso que nós chamamos modernamente de filosofia. Ou seja, a descoberta do indivíduo, que é tão importante quanto o membro da sociedade, é uma descoberta grega. É isso que o Werner Egg está nos contando aqui. E a partir daí, passa a existir uma tensão permanente entre o indivíduo, que tem a sua própria opinião, e a sociedade, que tem outra. Essas duas coisas não necessariamente coincidem. Não tem solução. Esse é o problema. Não há solução possível. Está claro para vocês isso, pessoal? Toda vez que eu estou falando difícil, vocês, por favor, me interrompam e peçam explicações, tá? Por favor, tá? Então, continuamos? Vamos lá. Roma e o cristianismo agiram sobre ela. E da interseção desses fatores brotou o fenômeno do eu individualizado. Mas não podemos entender de modo radical e preciso a posição do espírito grego na história da formação dos homens, se tornarmos um ponto de vista moderno. Desculpe, lembre que o cristianismo também é baseado na ideia da individualidade. Porque quem salva a sua alma é você. Entendeu? Não há alma coletiva. Quem tem alma coletiva são os cachorros, os gatos. Os antigos diziam que os animais tinham alma coletiva, mas os seres humanos não têm alma coletiva. Então, o cristianismo não é uma religião coletivista, porque no fundo, é você que tem que salvar a sua alma. Então, o indivíduo no cristianismo é tudo. Compreendem? Quer dizer, eu não estou dizendo que é para ser egoísta. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o indivíduo que se relaciona com a divindade no cristianismo é a alma individual, concreta, real, concreta, delimitada com nome e especificação individual. Então, o cristianismo também trará uma ideia de religião individual e não de religião coletiva, no que há uma combinação perfeita com a ideia da filosofia grega. Ambos estão falando estão dizendo em torno do indivíduo. Muito bem. Vale mais partir da constituição rástica do espírito grego, a vivacidade espontânea, a sutil mobilidade, a íntima liberdade, que parecem ter sido as condições do rápido desabrochar daquele povo na inesgotável riqueza de formas que nos surpreende e espanta o contato com os escritores gregos de todos os tempos, dos mais primitivos aos mais modernos. Não tem as suas raízes no cultivo da subjetividade, como atualmente acontece. Pertencem à sua natureza. Muito bem, vamos entender isso aqui? O que é subjetividade? Subjetividade é quando você começa a achar que o mundo é mais ou menos o que você pensa que ele é. Subjetividade tem ligação com sujeito. Então, o que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que depende da opinião do fulano. Então, o que é a subjetividade moderna? Bom, a ideia, por exemplo, de que tudo é relativo. Essa ideia de que tudo é relativo é uma ideia subjetiva. Não é isso? Hoje em dia a gente não fala assim. Olha, tudo é relativo. Para você é bom, mas para mim é ruim. A gente não fala assim hoje em dia. Olha, o que é essa ideia de relatividade, de relativismo moderno? É um princípio de subjetividade. Porque você parte do pressuposto de que não existe alguma coisa que é verdadeira por si própria, mas só existem as coisas que você percebe que são verdadeiras. Só que, se você pensar 2 minutos e meio, você começa a concluir que eu não consigo argumentar subjetivamente. Por que não dá para fazer isso? Porque assim, quando eu apareço e digo assim, tudo é relativo, ora, se eu estou dizendo que tudo é relativo, isso que eu acabei de dizer, tudo é relativo, também é. Se também é relativo, se tudo é relativo, também é relativo, quanto vale isso em termos de verdade? Nada. Porque eu estou dizendo assim, tudo é relativo, para dizer que ninguém tem razão nenhuma, que não há verdade nenhuma. Não é isso que eu digo, que tudo é relativo?
Bom, mas na hora que eu afirmo que tudo é relativo, por que deveria ser exceção à própria afirmação que eu fiz? Ora, se tudo é relativo, também é relativo isso que eu acabei de dizer. Logo, eu acabei de me suicidar filosoficamente. Né? Eu acabei de me autocontradizir, porque eu estou propondo como verdade alguma coisa que eu disse antes que era mentira, quer dizer, que era apenas conveniente para mim ou para outro, para aquele outro, claro. Vocês compreendem que tem coisas que eu não posso dizer? Quer ver um exemplo bem divertido? O sujeito vem e fala assim: eu sou mentiroso. Olha aqui, ó. Se ele for mentiroso de verdade, acabou de dizer uma verdade. Portanto, não é mentiroso. Não é isso? Agora, se ele não é mentiroso, tá? Ele acabou de se contradizer porque disse o contrário do que é. Portanto, não há modo de você poder dizer eu sou mentiroso. Porque de um jeito ou de outro você vai cair no buraco. Vocês entenderam que não dá para dizer eu sou mentiroso? Então tem certas coisas que nós estamos proibidos de dizer, entre elas a ideia de que tudo é relativo. Para um grego não existe esse negócio de tudo que é relativo. Existe uma espécie de padrão, que é um padrão que eu devo ir atrás, e esse padrão independe da minha existência. O mundo moderno que é subjetivo, o mundo moderno que acha que as coisas são verdade ou mentira, de acordo com o gosto do freguês. E essa coisa do mundo moderno é um negócio muito difícil de explicar aqui agora no nosso pouco tempo, mas é o resultado, é o conjunto de filosofias modernas que produziram isso, sobretudo as filosofias de um cavaleiro chamado Immanuel Kant, que criou a ideia de que a nossa mente é que produz as coisas e que as coisas não existem fora da nossa mente. Mas isso é uma coisa muito difícil de defender isso, né? Não é isso, né? Quer dizer, essas são aquelas ideias, diz assim como é o nome dele? Bom, agora eu esqueci o nome, mas uma vez disse alguém com essas ideias, só acredita nelas é filósofo, porque uma pessoa de bom senso não é capaz de acreditar nisso. Tem certas ideias que só os filósofos são capazes de defender. Porque os outros logo veem que é besteira e nem insistem em determinadas ideias. Então, o mundo moderno é diferente do mundo grego, porque o mundo moderno é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é você achar que a realidade depende do seu gosto. Subjetivo é você achar que você é o centro do mundo e que o mundo vai mais ou menos ter que tomar na medida das suas necessidades e do seu jeito de ser. Subjetivo é quando você desconhece que existem coisas que independem da sua vontade. No fundo, esse subjetivismo moderno, no grau que está, é muito uma infantilidade, porque criança que é assim. Criança não tem ideia de que o mundo não lhe pertence. Olha, uma criança quando nasce, uma criança de colo, ela acha que a mãe não existe, ela acha que a mãe é um lugar onde ela mama, entendeu? A mãe não é um indivíduo, sob o ponto de vista da criança de colo. A criança que está amamentando acha que a mãe não é um indivíduo, ela é uma extensão alimentar da existência dela. Isso que a gente chama de tornar-se adulto é você justamente perceber que tem uma coisa que resiste às suas vontades. Quer dizer, a gente vai vivendo e vai percebendo que a gente não consegue impor nossa vontade ao mundo, porque o mundo tem as suas resistências. A gente não consegue ter o emprego que quer, não consegue casar com quem quer. A maioria das pessoas não casa com quem quer. Né? É muito comum gente que não casou com quem queria, é comuníssimo. Você a sua vida não é aquela vida que você deseja. Por quê? Porque o mundo que existe em volta de você vai resistindo aos teus desejos. E esse mundo, isso que resiste, é aquilo que você pode chamar de realidade. Portanto, tornar-se adulto é você perceber que existe uma coisa chamada realidade que você não controla. Quando você percebe que é uma realidade que você não controla, e os gregos achavam que essa realidade eram os deuses, não é isso? Os deuses é que controlam a minha vida, eu não controlo a vida dos deuses. Então os gregos diziam assim, não, peraí, como os deuses é que são reais, é eles que mandam de verdade, então o que eu vou fazer? Eu vou me subordinar aos deuses e tentar imitá-los no melhor dos modelos dos deuses. É essa a história daquela
narrativa épica chamada Ilíada e Odisseia. O que é a Ilíada? Vamos falar dela aqui o ano inteiro. A Ilíada é a maneira como Heitor, né, Heitor do lado dos troianos e Aquiles do lado dos gregos, aceitam serem vítimas dos deuses, ou seja, de uma realidade que lhes impõe o sacrifício da própria vida e que eles não controlam. Esses dois são subjetivos? Não, mas isso é exatamente o contrário da subjetividade. Quando você, por exemplo, em termos religiosos, põe a sua vida nas mãos de Deus, você está fazendo o que os gregos faziam no seu tempo, naquela época lá atrás. O problema é que nós, seres humanos modernos, não sabemos mais fazer isso, porque nós não acreditamos mais nos deuses. Então, nós, como não achamos que tem uma referência para orientar nossa vida, inventamos essa fantasia de que o mundo é o que a nossa mente inventa. Não aceitamos mais a existência de uma realidade objetiva em torno da gente. E ficamos criando, então, mundos à la carte, né? Cada um inventa o mundo que bem entende, que é essa ideia do relativismo geral em que nós aí vivemos. Pois não. Professor, naquele livro Quem Somos Nós, fala que um dos princípios da teoria quântica seria que a realidade é determinada pela nossa consciência. Pois é, olha, eu acho isso tão importante, professor, que o ano passado eu fiz aqui, nesse mesmo lugar, uma sessão, apresentamos o filme, fizemos o filme e analisei o filme depois com o pessoal para mostrar o grau de perversidade que há naquilo, o grau de destruição da possibilidade da gente entender alguma coisa da vida. Então vamos tentar falar um pouquinho disso? Então vamos lá, olha aqui. Essa ideia, o que eu acho? Essa é uma ideia kantiana. O Kant é o sujeito que acha, o filósofo Kant, acha que a nossa mente que a realidade não é a realidade é um construto mental. Quer dizer, a realidade é alguma coisa que a nossa mente inventa. Ou seja, a ideia, porque o filme Quem Somos Nós é a história de uma moça que é surda, chamada Amanda, e a coitada da moça, além de ser surda, teve lá uma decepção amorosa enorme, e ela é muito infeliz. Ela é fotógrafa e é uma moça infeliz, porque a vida é ruim, ela é surda, embora ela leia lábios, então ela fala bem. A atriz é surda e lê lábios, então ela fala muito bem. Aliás, eu tenho uma aluna em Curitiba que é surda e lê lábios. Nós conversamos normalmente, como se ela não fosse surda. É uma coisa impressionante, mas ela lê os lábios. E ela então fala comigo como se não fosse surda. É incrível a situação. E essa moça Amanda, ela é infeliz. Aí ela fica vivendo a vida dela, que é uma vida muito chata, ela é uma fotógrafa, está solteira, não sei o quê, que sem querer ser solteira, né? E aí começam a aparecer uns tipos estranhos, e começam a dizer para ela algumas extravagâncias, assim, uma extravagância do tipo dessa aqui, que, de acordo com a física quântica, o mundo é inventado pelo sujeito. Tem lá um menino que bate uma bola de basquete, diz assim, olha, há muitos mundos possíveis além desse aqui. Você aqui não consegue ver. Bom, então, quando você pega um livro desse, um filme desse e deixa solto, ele faz um estrago gigantesco, porque as pessoas facilmente, como há um grau de educação muito baixo, de modo geral a educação é baixa, ninguém tem anticorpo contra a bobagem. Então, o sujeito entra facilmente em toda a fria, porque ele não consegue reagir. Mas veja, a ideia de que a física quântica diz isso é uma extrapolação extremamente, digamos, desautorizada, porque o que a física quântica diz? O que é esse negócio, afinal de contas? Quando começaram a tentar entender o que havia no âmbito muito pequeno da matéria, o que aconteceu? Os meios de investigar o muito pequeno são meios que interferem naquilo que você está investigando. Deixa eu ver se eu explico de outra maneira. Por exemplo, eu estou vendo você aqui agora. Por que eu estou vendo você aqui agora? Porque a luz que está aqui, emitida aqui em cima, bate em você, reflete e sensibiliza a minha retina. Há, portanto, uma interferência energética
nesse processo de eu ver você. Que interferência energética é essa? É a luz que saiu dali, bateu ali e veio aqui. Mas o quantum de energia dessa luz é tão pequeno, que eu tenho certeza absoluta que eu estou vendo você mesmo. Você não está sendo modificada por essa energia. Compreendeu? No entanto, quando eu vou olhar para aquilo que é muito pequeno, muito pequeno, a quantidade de energia que eu uso para fazer essa investigação é tão parecida com aquilo que eu estou enxergando, que há uma interferência do processo de olhar naquilo que eu estou vendo, que eu estou investigando. De modo que eu não sei se aquilo que eu estou vendo é o que é, ou se é aquilo que eu estou vendo porque eu estou vendo. Claro, né? Não, pessoal, é bem fácil. Olha aqui, ó, de novo, peraí. Ah, não, essa não. Não sai ninguém daqui sem entender isso hoje. É porque não tem nenhum segredo, pessoal. É só prestar atenção, olha aqui, ó. Não tem nenhum segredo. Veja ali, como é seu nome? Adelaide. Quando eu olho para Adelaide, eu estou vendo a Adelaide tal como ela é. Por quê? Porque a luz que está batendo no corpo da Adelaide e está refletindo no meu olho é tão pouquinha luz, tão pouquinha quantidade de luz, de energia, que ela não consegue modificar a Adelaide. Né? Só deixa a Adelaide mais nítida. Mas ela não interfere energeticamente na Adelaide. A Adelaide também tem uma quantidade de energia, mas há uma desproporção muito grande entre a luz emitida e a energia que é o corpo da Adelaide. Quando eu vou olhar para uma coisinha que está lá dentro do átomo, a quantidade de energia que o instrumento que eu uso para olhar é tão parecida com a energia que eu estou analisando, que eu já não sei se eu posso dizer que eu estou vendo de fato aquilo que eu estou vendo. Talvez pelo fato de eu estar olhando, aquilo tenha se modificado, porque juntou as duas energias e fez uma outra coisa. Ué, é difícil entender isso? Não, é bem fácil, né? Bom, mas se você for uma pessoa intelectualmente honesta, o que você pode concluir a partir disso? Você pode concluir assim: quando eu olho, quando eu analiso, quando eu investigo o que é muito pequeno, eu não tenho certeza do que eu estou vendo. Então, o que eu posso apenas falar é não em termos de certeza, mas em termos de probabilidade. Quer dizer, é possível que seja assim, é possível que seja assado. Mas eu não tenho o direito de pegar essa ideia e trazer para o mundo macroscópico, como se eu pudesse inventar um mundo diferente. Vocês já imaginaram como seria engraçado o mundo se cada um inventasse o mundo que bem entende? Imaginaram todo mundo querendo sair com a Gisele Bündchen? Mas por que isso não seria um problema para a Gisele Bündchen? Porque ela, como inventaria um mundo para ela também, ela diria assim: não, mas o meu mundo sai com quem eu quero. E dava tudo em parte de volta. Não seria muito engraçado se a nossa mente fosse inventar o mundo. A nossa mente não inventa o mundo que está em volta de você é um mundo que não foi feito por você. A sua mente é capaz de percebê-lo em parte. Veja, eu não consigo entender o mundo inteiro. Quer dizer uma coisa? Ó, o que está do outro lado na contracapa do livro? Vocês conseguem ver? Não. A mente de vocês não é capaz de olhar a capa e a contracapa ao mesmo tempo, porque vocês não têm olhos de raio-x. Então vocês não conseguem olhar uma ou olhar a outra. O fato de que a nossa mente não é capaz de entender a realidade inteira não quer dizer que a gente invente a realidade, só quer dizer que a gente não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. É questão a sociedade nos transforma ou nós transformamos a sociedade? Não, a sociedade nos delimita. Veja só, essa pergunta é uma pergunta importante. Eu posso segurar um pouquinho, só para terminar esse outro assunto antes, que a gente volta a ela, né? Olha só, então, o que esse livro esse filme, Quem Somos Nós, está tentando dizer para você, é que você é uma espécie de Deus. Ora, na hora que você pensa que você é Deus, você tem que se mudar para o hospício no dia seguinte. Pô. Tá? Entendeu? No dia seguinte você muda para o hospício. Porque a gente não consegue nem parar de fumar, não consegue ficar 24 horas sem beber água, sem fumar.
E que Deus somos nós? Deus não escolheu isso nenhuma. Entendeu? Nós somos uma poeirinha cósmica. E desde quando é que nós somos Deus? Somos Deus nenhum. Então, o que o livro quer dizer para Amanda, o filme e o livro, né, é que ela pode criar a realidade que ela bem entender. Não é o cúmulo do subjetivismo isso? Não é o cúmulo da visão moderna das coisas, que é a visão que você põe na sua cabeça na hora em que você abandona a ideia de que é o modelo ideal que não foi você que fez. Então, toda vez que eu encontro pessoas que foram muito estragadas por esse filme, eu tenho sugerido como terapia que elas vão à locadora e vejam outro filme para compensar esse. E esse outro filme que eu mando todo mundo ver chama-se Um Pequeno Milagre. Pequeno Milagre é um filme que você encontra na sessão infantil, que é a história de um menino chamado Simon Birch. Um Pequeno Milagre. Esse menino é o menino mais estropiado que você possa imaginar. Ele é anão, ele é míope extremo, ele é surdo, todo torto, e esse menino nasceu e os pais até esqueceram no hospital, porque né, tão desinteressados que estavam, porque não dá para ser mais estropiado que o guri. E esse guri tem um amigo só. E esse amigo só, que dá bola para ele, né, o único amigo que ele tem, e esse menino, apesar de ser mal amado, de ser abandonado pela família, de não ter amigos, de ser assim uma espécie de monstrinho, ele no fundo, veja, ele é muito pior a vida dele do que a da Amanda do filme. Mas ele, em vez de ficar procurando inventar mundos novos, ele tem a seguinte convicção, ele acha o seguinte: Deus me fez assim por alguma boa razão. Eu não sei qual é. Um dia eu saberei. Quer dizer, algum dia me será revelada a razão pela qual eu sou assim. Mas até lá eu preciso viver a minha existência com essa dúvida positiva. Quer dizer, o Simon Birch acha que ele é assim porque há alguma boa razão secreta que o fez ser assim. O homem moderno não se comporta mais como o Simon Birch. Quem se comporta como o Simon Birch são os gregos antigos, os gregos que inventaram a paideia. Esses achavam que aquilo era uma ação do destino que me era imposta como uma coisa que eu não posso negociar. Os homens modernos não aceitam essa possibilidade e resolvem inventar essa fantasia de que o mundo depende da minha vontade. E aí ficamos tentando imaginar mundos novos em torno de nós, o que é absolutamente impraticável, não é? Porque ninguém consegue fazer isso na prática. Então é um delírio coletivo de auto-engano, mais ou menos, que impede que você compreenda o que a paideia, no fundo, significava. Desculpe, professor, o professor estava ali na frente. Professor, eu lembro da verdade, eu me lembro que tem a frase, às vezes assim, eu sou o que penso ou penso o que sou. O que o senhor acha disso? Eu sou o que penso? O professor está perguntando se o certo é dizer eu sou o que penso ou penso o que sou. Não, eu sou o que sou. Porque, independente de se eu penso ou não, eu tenho uma realidade existencial. Essa dúvida não é uma dúvida gratuita, não. Essa é a dúvida que presidiu, por exemplo, a grande polêmica do existencialismo no século XX. Porque no século XX é que nós tivemos essa preocupação. Porque sempre durante o mundo antigo, todo mundo achava que era alguma coisa. Né? Por exemplo, Descartes é o primeiro fulano que começa a botar dúvida nisso. Porque até em Descartes todo mundo achava que eu existo. Eu existo, eu tenho a certeza que eu existo. Depois que eu existo, então eu consigo pensar. Agora, Descartes aparece e faz uma brincadeira e diz assim: eu penso, logo existo. Ou seja, Descartes começa a criar dúvida sobre se eu existo de verdade. Ora, mas qualquer criança na Idade Média, qualquer estudante de seminário, menino de 14 anos que ia para o seminário, qualquer criança sabia que para você pensar tem que existir antes. Então, a sequência normal das coisas é você primeiro existir para depois pensar, não é isso? E aí, então, no século XX, essa polêmica é retomada pelo seu Jean-Paul Sartre e a sua mulher, Simone de Beauvoir, que fazem a seguinte afirmação:
Diz a Simone de Beauvoir assim: nenhuma mulher nasce mulher, as mulheres tornam-se mulheres. Mas o que ela quer dizer com uma coisa dessa, né? Quando você diz que você não é mulher e que você se torna mulher, o que você está querendo dizer é o seguinte, que esse negócio de ser mulher não é alguma coisa com a qual você tenha nascido, que é um negócio que você vai fazer porque a sociedade inventa isso. Quando eu era assim, jovem adulto, e que os meus primeiros amigos começavam a casar, havia essa tese maluca de que esse negócio de distinção de homem e de mulher é uma distinção cultural. Portanto, é uma distinção social que a sociedade é que inventa. Então, o que faziam aqueles meus amigos bobalhões? Quando tinham filhos, davam no Natal para o menino uma boneca Suzy e para a menina davam um carrinho de bombeiro. Porque estavam querendo desafiar a cultura, porque achavam que a diferença entre homem e mulher era uma diferença de natureza cultural, portanto imposta artificialmente pela sociedade. Depois achavam estranhíssimo que as crianças trocavam os brinquedos, né? E aí diziam assim: nossa, como essa cultura é poderosa, tá vendo? Tá vendo? A gente não consegue romper isso, não conseguimos romper, mas que porcaria, mas que beleza. Ora, só você ter um filho de cada sexo para você saber automaticamente que homem e mulher é completamente diferente, já nascem diferentes, e que não adianta o fato de que você dá direitos civis iguais para os dois, não transforma a mulher em homem e mulher. Porque não é assim que é o mundo. Então, essa história de ficar achando que primeiro vem a existência, depois a essência, como Jean Paul Sartre achava, como a Simone de Beauvoir achava, como o Descartes de modo acha também, essa história de achar que a existência vem depois da essência, tudo isso é apenas o seguinte: é rebelião metafísica, é tentar rebelar-se contra Deus. Pronto. Você não aceita o fato de que a sua natureza é assim e fica inventando maneiras fantasiosas de reinventar-se de um outro jeito. Mas isso tudo é coisa de criança, é ingenuidade. E não adianta você passar a sua vida inteira brigando com a sua condição feminina. Porque o problema da condição feminina é que é uma maravilha que você deve descobrir como uma coisa maravilhosa. Passar a vida inteira achando que foi a sociedade que transformou você em mulher, eu duvido que tenha alguma mulher que pense isso a sério. Porque é como eu disse agora há pouco, né? Só uma filósofa é capaz de entender isso. Porque a empregada da Simone de Beauvoir não leva a sério uma afirmação dessa. Entendeu? Ela não deve acreditar numa coisa dessa, mas ela acredita, porque ela está lidando com ideias. Então, é fundamental entender que existem determinadas coisas que existem antes que nós possamos fazer escolhas. Porque nós fomos criados de um certo jeito e nós não temos autoridade sobre esse jeito como nós fomos criados. Porque nós não inventamos a nós mesmos, nós fomos inventados por outra entidade que não nós. Então não adianta a gente ficar com essa rebelião metafísica. Quer dizer, não, eu não sou quem sou, eu sou quem eu penso que sou. Bom, mas aí vira a Amanda, querendo achar que pode inventar um mundo ao seu gosto à la carte. Pois não é assim que funciona a vida. Porque a vida tem as suas restrições concretas, a realidade é aquilo que resiste aos teus desejos. E você só pensa que é o contrário até os 12 anos. Depois dos 12 anos, você começa a perceber que o mundo não está à sua disposição. Ora, se o mundo resiste aos seus desejos, ele é um mundo que tem uma autonomia em relação a você. Se você vai até os 30 achando que o mundo está à sua disposição, você tem que ser filho de rico, né? Que é aquele sujeito que destrói um automóvel todo final de semana, que acha que o mundo está a seu serviço. Aí nós temos aí uma situação patológica de um adolescente tardio que não entendeu ainda que o mundo se impõe, né? Pois essa nossa conversa está maravilhosa, porque ela está me ajudando a mostrar para vocês a diferença fundamental entre a visão que os gregos tinham sobre a educação e a visão que os modernos têm sobre a educação. Porque os gregos pressupunham que as coisas eram de um certo jeito, e se eram de um certo jeito, ao ser humano é imposto um determinado modelo que ele não inventou, mas que ele deve imitar porque é o melhor. Enquanto o ser humano moderno, que acha que não existe isso,
fica por aí achando que os modelos humanos são aqueles que nós desejamos fazer. Então, nós não conseguimos educar as crianças, porque em vez de dar-lhes educação, ou seja, mostrar a elas qual é o melhor modelo, nós ficamos transformando as crianças em gente que acha que a sua opinião é a opinião prevalecente no mundo. Quer dizer, criamos aí gente com delírio de autoafirmação, que é esse adolescente chato que acha que o mundo gira em torno dele, claro. Porque como ele não tem nenhum modelo ao qual ele deva prestar alguma homenagem, nós ficamos dizendo para eles que esse modelo, que o modelo da vida dele é o que ele quiser. Bom, mas aí nós estamos apenas criando uns monstrinhos, gente beligerante, gente prepotente. O que é? Os adolescentes não são prepotentes com vocês? Vocês não têm alunos prepotentes? Eles já são prepotentes por natureza, porque adolescente é o sujeito que só tem vida emocional. Né? A vida do adolescente é 100% emocional. Agora a gente ainda por cima vai e diz que o modelo da vida dele é ele mesmo que inventa. Ora, não vai dar certo isso. Pô. Não vamos educar ninguém. Vocês estão compreendendo que nós estamos conseguindo fazer já? Olha, em 2 encontros, nós estamos sendo capazes, graças à capacidade que vocês têm de perguntar. Veja, quem está resolvendo a questão aqui é a capacidade que vocês têm de perguntar sobre o assunto. Nós estamos conseguindo começar a entender o problema aqui. Entrando na intimidade maravilhosa disso que esse livro está nos dizendo. Essa é, portanto, uma decisão fundamental na vida. Essa percepção é fundamental. É preciso partir de uma percepção de que há modelos que não estão no nosso alcance de inventar. Quando um grego cria esses modelos e os simboliza na mitologia, ele está dizendo assim, olha, nós pensamos na natureza humana e descobrimos que a natureza humana é assim. Entenderam? Quando você descobre que a natureza humana é assim, e ser assim significa, ela é de um jeito que eu não tenho como poderes para mudar. E porque ela é assim, desse jeito, então eu explico isso contando uma história mitológica que representa poeticamente aquilo. Essa é a mitologia grega, é isso, só isso. Por isso que eu disse para vocês que não adianta a gente ficar pensando em transformar o mundo. Porque transformar o mundo é uma pretensão do homem moderno que perdeu o sentido do cabimento e perdeu o sentido da sua pequenez. Porque na hora em que eu expulso os deuses, todos os deuses, qualquer um deles, eu estou expulsando os modelos externos que estão me impostos por natureza. E aí adquiro uma espécie de autonomia prepotente que se chama em filosofia de prometanismo. Prometanismo é isso. É a ideia de que o ser humano é o fiel de todas as coisas que existem e que ele pode, ao seu bel prazer, estabelecer e arbitrar até mesmo como a realidade é. Esse de todos é o maior pecado, meu Deus do céu. É porque esse é basicamente aquilo que Adão e Eva fizeram quando aceitaram comer a maçã. E eles queriam ter o mesmo poder que Deus tinha. Entenderam que esse é o mais velho problema filosófico da humanidade? A história de Adão e Eva não é apenas uma alegoria religiosa. É uma mitologia, já tem um aspecto mitológico, para explicar o maior de todos os problemas filosóficos da humanidade, que é o seguinte: nós somos criatura ou nós somos criador? Na verdade, nós somos as duas coisas, né? Mas nós estamos subordinados a um criador maior que nós. Nós criamos os nossos filhos, fazemos os nossos romances, fazemos os nossos automóveis, inventamos nossas técnicas. Então nós somos criadores por analogia com Deus, mas nós não somos criadores de nós mesmos. Ora, se nós não somos criadores de nós mesmos, tem que haver algum criador acima de nós. E quando a gente perde a ideia dessa hierarquia, é que nós embobecemos. E aí criamos essa modernidade absolutamente estúpida, que a parte de pressuposições completamente fantasiosas, e aí nós não sabemos mais o que fazer, porque nós não temos mais o que ensinar. Aí quando a gente não sabe mais o que ensinar, o que a gente faz?
a gente inventa o tal do construtivismo, que é deixar os alunos fazendo o que bem quiserem, porque, entendeu? Porque é assim que eles aprendem. Tenha paciência. Tá? Quer dizer, essa coisa de construtivismo é essencialmente uma maneira de você arrumar uma desculpa bacana por fato de que nós perdemos o que dizer para os alunos. Porque na medida em que nós jogamos fora todas as referências que são exteriores a nós e superiores a nós acabamos agora, né, estamos agora vivenciando esse beco sem saída. O problema é que nós somos criadores também. E querem ver que coisa interessante? Percebam que coisa notável que é isso. Toda criatura tende a se rebelar contra o Criador. Nossos filhos se rebelam contra nós. As nossas máquinas que nós inventamos param de funcionar. O automóvel para de funcionar. A torradeira não funciona mais. O computador lá dá pau. Não é isso? Quer dizer, todas as criaturas rebelam-se contra o Criador. Nós também nos rebelamos contra o nosso. Agora, uma coisa é nos rebelarmos contra o Criador, e a outra coisa é nós usurparmos o poder, como estamos aí na prática tentando fazer. Entenderam que coisa interessante? A minha filha, que agora é grande, né? Quando tinha assim uns 9 anos, por aí, 10 anos, ela inventou uma detetive particular, escrevia histórias de uma detetive particular chamada Ângela Frota. E ela escrevia aquelas histórias e eu lia, né? Ela me mostrava e eu lia. Aí um dia lá, acho que um pouco mais, assim, uns 12, acho. Entre 12 e 14. Aí um belo dia pararam de aparecer as histórias da Ângela Frota. Daí eu falei, Clara, cadê? Faz um tempão que eu não ouço falar da Ângela Frota. Qual é a última história? Não, a Ângela Frota morreu. Mas como morreu? Não, eu matei. Mas você matou a Ângela Frota? Como? Eu empurrei um barranco abaixo. Fiz ela cair com o carro num precipício. Mas, Clara, como é que você faz isso com a sua heroína? Estava me enchendo o saco, estava muito chata, queria mandar na história. Olha, esse fenômeno de fato acontece. É só você fazer a experiência. Invente uma história de ficção, um conto, uma historinha de ficção. E você percebe que aquelas personagens que você inventou começam a ganhar uma espécie de vida. E resolvem tomar o poder da sua mão. Resolvem elas mesmas mandarem na história. E é por isso que os autores, eles matam essas personagens. Porque chega um ponto que elas ficam insuportáveis. Então você tem que matar aquele chato daquele fulano lá que quer mandar na história. Então, esse fenômeno que a minha filha presenciou, né, que ela vivenciou como escritora mirim, assim, é o fenômeno que acompanha todo o processo da criatura. Toda criatura se rebela. Então, quando eu digo para vocês que o homem moderno é rebelado contra Deus, é uma coisa natural isso dentro da expectativa natural das coisas. Mas uma coisa é a tendência à rebeldia, é outra coisa a gente levar a cabo um projeto impossível e delirante, que é esse que nos colocarmos na posição, quer dizer, já que Deus é tão incompetente, vamos fazer os seres humanos darem certo? Como é que isso é um delírio total e completo? É isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que há várias pessoas. Você tem uma pergunta ainda? Não. Ismênia, por favor. Você falou que os seres temos o melhor modelo. Não vamos fazer uma analogia. É a gente. Nós não somos... Nós temos modelos. Onde nós vamos tirar esses modelos? Esses modelos estão onde? Qual é a fonte dos melhores modelos? Primeira fonte, na literatura. Né? A literatura é a primeira fonte dos melhores modelos. Então, de vez em quando, alguém escreve um livro, esse livro é tão extraordinariamente claro que ele nos mostra como é que se comporta, como é que se comportaria numa certa situação. Aliás, toda a literatura é feita para isso. Né? Qual é a razão pela qual você lê um livro? Ontem a gente leu aqui à noite um livro chamado A Tempestade de Shakespeare. Esse não é tipicamente um livro nesse sentido, mas quando você lê um romance qualquer, o que acontece com você é que ao ler aquela história e empatizar, né, ter uma empatia com a personagem central que está vivendo um drama, então você sabe, você aprende com aquela personagem que está ali, que é alguém que não existe, mas
embora a personagem não exista, a situação que ela vive é uma situação que pode acontecer com você a qualquer momento. Então, quando você vivenciar na sua existência aquela situação equivalente, o que acontece com você é que você já sabe o que fazer. Porque você vai reproduzir, né, você vai buscar na sua memória o modo como aquela situação deu certo ou deu errado, e saberá como fazer ou como não fazer. Então, a missão da literatura é, basicamente, antecipar a vivência das grandes situações de drama humano que todo mundo nessa vida irá viver. Por exemplo, pega um caso da Madame Bovary. A Madame Bovary é uma mulher, uma moça extremamente ambiciosa. Ela mora no interior da França com o pai, que é viúvo, né? Ela não tem mãe. E o pai é um senhor de idade, cuida lá de uma fazendinha, ela está muito infeliz com aquilo. Ela não quer ficar lá ordenhando as vacas dessa vida. Ela está infeliz com aquilo. Aí, então, um belo dia o pai se machuca lá, tem um acidente, e aparece um médico chamado Bovary, de nome Bovary, sobrenome, né? E o médico é um sujeito mais velho que ela, não é muito atraente, mas ela acha que aquele médico lá é a salvação da lavoura, porque, pelo menos, se ela casasse com ele, ela é uma moça bonita, né? Ela podia se livrar da situação pior, que é viver lá, lá escondida no meio do mar. Ela não quer aquilo. E casa com o fulano. Só que o fulano, por sua vez, é um fulano pior que o pai dela, porque é daqueles sujeitos pacatos que quer chegar em casa às 5 da tarde, dar ofício para passarinho. Ele mora numa cidade de 10 mil habitantes, acha enorme, e quer mudar para uma menor. Né? Então, ela é tudo que ela não queria, era aquele marido. Olha, não é uma coisa natural e comum que as mulheres estejam insatisfeitas com o marido? Mas é claro que é, pô. Tá? É uma coisa mais natural do mundo que a mulher ache que o marido não corresponde às suas ambições. Ela, então, está sob uma tensão. Nesse momento em que a Emma Bovary descobre que o casamento não salvou, o casamento não criou a situação que ela queria, aí piora muito, porque o médico tratou lá de um nobre, e o nobre o convida com a mulher para um baile. Então ela vai lá num baile com aqueles vestidos maravilhosos, aquelas valsas vienenses, e ela é muito bonita, aí o dono da casa, que é um nobre, convida para dançar, todo mundo para ver o casal dançando, e ela então diz assim, puxa, mas o que eu queria era essa vida aqui. E aí ela olha para aquele marido que ela tem e fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer esse negócio aqui? E ela querendo casar com o duque, e casada lá com o médico, que é um sujeito bom, mas ele é um sujeito tudo contra o que ela queria, porque no fundo ela só queria se livrar da roça onde ela morava. E ela então não sabe o que fazer com isso, porque essa situação que ela está vivendo é a situação de tensão natural que vive uma pessoa que está, né, vivendo abaixo das suas expectativas. Toda vez na sua vida, que a vida que você tem é menos do que a vida com a qual você sonhou, você está na posição de Emma Bovary. Uma vez o próprio Flaubert, o próprio autor do texto, né, o escritor chamado Flaubert, disse assim, Emma Bovary sou eu. Com isso ele queria dizer, não que ele seja um travesti, né, mas ele queria dizer com isso que a situação que a Emma Bovary vive é a situação que qualquer pessoa vive. É ter uma vida que é menos do que você sonhou. Bom, se você está vivendo isso, então como é que você faz? Aí tem muitas maneiras de lidar com isso. A única que não é para fazer é aquela Madame Bovary faz, né? Eu não vou contar aqui o filme, não, o livro inteiro, mas essa história lá acaba muito mal, malíssimo. Mas quando você estiver na sua vida vivendo essa situação, que garantidamente você irá viver, se já que não viveu, então você tem já a experiência da Emma Bovary para te ajudar a errar menos. É assim que eu aprendo um modelo. Então, a primeira fonte de grandes modelos é a literatura. A segunda fonte de grandes modelos é aquilo que nós chamamos de conhecimento tradicional. Ou seja, são aqueles conhecimentos que estão nas grandes religiões, aquelas ideias morais, aqueles modelos de comportamento moral. Então, quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, aí você tem um modelo de vida, um modelo de existência cristã.
No caso judaico também, né? Que é do Velho Testamento. Então, como é que se comporta alguém que quer agradar a Deus? Não é com aquelas ideias regras. Então, aí tem um modelo. E existem modelos que são produzidos pelos filósofos. São as filosofias morais produzidas pelos filósofos. Às vezes, próximos das ideias religiosas, eles não. Por exemplo, a filosofia moral de Santo Agostinho. Um dia diz o seguinte: olha, tem dois tipos no mundo só tem dois tipos de objeto. Há coisas que são feitas para fruição, ou seja, para se deleitar, e há coisas que são feitas para uso, para utilização, como bem intermediário para uma fruição futura. Então, a filosofia moral de Santo Agostinho diz assim: na Terra, a gente nunca deve almejar bens de fruição, só bens de uso. Porque a única fruição possível, a única fruição verdadeiramente legítima, é a fruição de encontrar Deus. Então, por que a gente não faz o seguinte? Deixa de achar que ficar tomando porres homéricos, deixa de achar que os valores da vida carnal são os principais, e usa as coisas da terra para poder obter a fruição de Deus lá depois. Essa é uma filosofia moral que implica num determinado modelo de comportamento humano. Então, nós não vamos conseguir viver sem um modelo qualquer, não é isso? Quer dizer, o que é muito interessante, porque eu tenho um grupo lá em Curitiba que está estudando o livro Ética Nicômaco. E Ética Nicômaco começa com o Aristóteles discutindo com Platão. Discutindo com Platão não, porque Platão já tinha morrido, mas discutindo em termos de ideias, né, com Platão. Então, Platão dizia que existe um bem que é um bem ideal, que os homens deveriam perseguir. Daí ele só diz assim: não, mas isso não é possível. Mesmo que isso exista, eu só posso falar em bens concretos, reais, que as pessoas possam enxergar. O problema é que, embora um acredite que exista um bem ideal, que todo mundo devia copiar, e o Aristóteles acredita, né, que é o segundo, que os bens que contam de verdade são os bens concretos que estão aqui, nenhum dos dois sabe dizer que bem é esse. Que bem é esse. Aí Aristóteles tenta explicar, né? Diz, não, o bem é felicidade. Mas o que é felicidade? E aí ele não consegue nunca fechar o raciocínio, porque Aristóteles e Platão não tinham aquilo que os judeus tinham, que era Moisés descendo o morro, dizendo aqui: ó, pessoal, é assim que é para fazer, pô. E compreenderam? Quer dizer, há uma certa limitação também, no âmbito da filosofia, para você produzir a lista do verdadeiro bem. Que a filosofia também não consegue resolver tudo. E é por isso que esse problema é complicado. Olha, pessoal, esse problema aí é muito complicado. Não tem fórmula de algibeira. Não tem esquemazinho para botar na cabeça e sair por aí repetindo. Quer dizer, aquilo que é verdadeiramente o modelo moral melhor vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Olha, eu acho que a vida humana é uma vida inteira para você descobrir o que é certo e o que é errado. Você vai passar a vida inteira errando aqui e acolá, de vez em quando, porque saber o que é certo e o que é errado demora a vida inteira para aprender. É por isso que o cristianismo tem um grande mérito, porque o cristianismo é justamente a religião feita por pessoal que vive errando mesmo. Quer dizer, o cristianismo é a religião do pecador, e não do sujeito que é santo. Vocês compreenderam que os santos não fazem a menor diferença? Porque os santos são os modelos, mas os santos são uma exceção e são um grupo muito pequeno. Então o cristianismo só está interessado nos tortos, nos errados, porque são esses aí que precisam de alguma ajuda. Então poderia haver a religião melhor do que essa, em que você vai fazendo besteira pela vida e mesmo assim vai acertando de alguma maneira? Essa aqui é a vantagem. Pois, como é que os gregos resolveram esse problema? Os gregos não sabiam o que era cristianismo. Os gregos não têm ideia de Deus monoteísta. Mas os gregos sabiam entender a natureza humana. Então, eles, de alguma maneira, inspirados de algum jeito, por algum modo, eles olhavam para a experiência humana e diziam assim: olha, a experiência humana é mais ou menos essa. Por exemplo, Aquiles e Heitor, que são as duas vítimas da Guerra de Troia, Aquiles pelos gregos e Heitor pelos troianos, a Guerra de Troia, a Ilíada, a peça Ilíada de Homero, é só para explicar isso para a gente.
que esses dois aí estavam marcados para morrer por forças que eles não controlavam. E eles aceitaram essas forças dizendo assim, embora eu não tenha culpa, não tenha feito nada errado, enfim, embora eu esteja morrendo, sem saber por quê, eu aceito um destino de heroísmo, ou seja, eu aceito o meu destino como se fosse legítimo. Quer dizer, embora os homens não consigam controlar o seu destino, eles conseguem, mesmo assim, serem heróicos e santos. E esse é o modelo de Aquiles e de Heitor que fez a criação da ideia de heroísmo no jovem grego. Porque se o jovem grego for capaz de se comportar como esses dois, vai ter aí uma pessoa que vai dar certo. Veja, eles não têm nenhum outro sistema, nenhum código moral existente. O que eles querem, o que eles entendem por educação? Entendem por educação que o menino grego copie Aquiles e Heitor, que são, teoricamente, as duas personagens heróicas da Ilíada. Eu estou propondo para crianças os melhores modelos, ou seja, o modelo do homem grego superior. É esse modelo do homem superior, aquele que aceita o seu destino, com responsabilidade, que enfrenta a morte com humildade, esse é o melhor modelo. E esses melhores modelos foram variando ao longo da história. Nós aqui no mundo ocidental hoje somos profundamente influenciados pelo modelo cristão. Mas ainda bem, né? Graças a Deus, né? Mas o problema é esse. Os gregos fizeram a mesma coisa sem o cristianismo, criando a ideia de que imitar Aquiles e Heitor, que são os personagens da Ilíada, era aquilo que tornaria um grego potencialmente bom. Aquilo que tornaria alguém realmente desenvolvido e capaz de ser uma pessoa madura, um homem, uma pessoa superior em relação à média dos outros. Isso é a ideia, isso é educação. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Bom, é muito difícil fazer isso quando você pressupõe que não tem modelo nenhum. Não, se você parte do pressuposto que não há modelo nenhum, e que os modelos são aqueles que a gente quer inventar, aí então você não tem mais possibilidade nenhuma de educação. O mundo moderno não consegue educar. Então, no que é que foi transformada a educação no mundo moderno? Num conjunto de modismos. Modismos assim, vamos fazer não sei o quê, é como aquela mocinha que eu contei para vocês. Eu tenho uma vizinhazinha lá, uma menina, que fica enfiando bilhetinhos embaixo da minha porta, escrito assim, você já separou o lixo hoje? Você compreende que isso não é educação? E se você pegar uma criança, que é um ser que está à sua disposição e dominado por você, e transformá-la em agente de uma política correta qualquer. A gente não tem direito de fazer isso com as crianças, viu? A gente não deve transformar a escola em exposição de modismos. Você tem que ensinar as crianças a não tratar os animais, a tratar os mais velhos com educação. As crianças têm que ter uma noção de capricho, mas a gente não deve transformar a criança em agente de ideologias que elas não controlam, ou seja, de modismos produzidos por pessoas que as veem como uma massa de manobra para fazer essas coisas. Porque, afinal de contas, né, nós estamos falando aqui de verdadeiramente de educação. E esse é o problema central. A gente tem que redescobrir esse negócio chamado educação. Porque ele está completamente fora dos nossos olhos. Ele está escondido. E é por isso que nós vamos pegar o nosso cavalo árabe aqui e vamos continuar lendo aqui, para a gente poder descobrir como é que os gregos definiram isso. Talvez, olhando para muito tempo atrás, nós consigamos descobrir alguma coisa para o nosso tempo de hoje. Pois não, professora? Na modernidade seria a depressão. Porque o homem líder acha que cria o modelo que ele quer ser. Quando ele não consegue dar conta disso que ele quer ser, então ele quer acabar com ele. É aquela pessoa de querer morrer. A professora está dizendo que a doença moderna, segundo os psiquiatras, é a depressão. Mas o que é a depressão? O que é a depressão é o seguinte, né? Qual é a origem da depressão? Você fica deprimido
né, quando você perde as ilusões. Sabe o que é depressão? É o estado que uma pessoa normal tem quando você perde as ilusões. Imagine que você, qualquer ilusão sobre o amor do seu cônjuge, sobre quando o sujeito que descobre que é adotado, por exemplo, né, descobre que os últimos 20 anos da sua vida foram todos de mentira, porque ele nunca foi filho de fato daquela família. Essas situações de perder as ilusões são as origens da depressão. Depressão é isso, é um estado emocional que advém de você ter desembarcado de uma situação ilusória. Como você tinha jogado a sua vida naquilo, essa perda daquela referência é que gera essa tristeza chamada depressão. Então, se a depressão é assim, então o problema central do mundo moderno é que, se ela é de fato uma doença preponderante no mundo moderno, é porque o mundo moderno perdeu o sentido da vida. E é por isso que tem um psiquiatra austríaco que escreveu um livro que todo mundo aqui tinha que ler, mas todo mundo mesmo. Façam aí, é um livro bem barato, combinem aí com o livreiro da cidade, chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um sujeito, um judeu, que foi prisioneiro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl, ele descobriu o seguinte, que os que morriam rápido no campo de concentração eram justamente aqueles que não viviam para alguma causa. Aqueles que tinham a expectativa de escrever um livro, aqueles que tinham a expectativa de rever a mulher e os filhos, aqueles que tinham a expectativa de continuar uma pesquisa, esses sobreviviam muito mal, mas sobreviviam. Agora, aqueles que não tinham sentido nenhum na vida, esses morriam facilmente porque eles não tinham nenhuma razão para viver. E aí o Viktor Frankl, quando sai do campo de concentração, ele cria uma terapia psicológica chamada logoterapia. Logoterapia não é logosofia, tá? Cuidado. Há um negócio chamado logosofia, que é outra coisa que não tem ligação nenhuma com isso. Logoterapia é uma terapia que o Viktor Frankl diz que é a terapia do sentido. Por exemplo, chegou no consultório do Viktor Frankl, um fulano, e fala assim: doutor, a minha vida está péssima, estou pensando em me suicidar. Por quê? Porque eu já tenho uma certa idade e a única coisa que fazia a minha vida ainda valer a pena era a minha mulher, que eu amava muito, e a minha mulher morreu no ano passado, então eu não tenho mais nenhuma razão para viver, então eu vim aqui dizer que eu vou me suicidar. Daí o Viktor Frankl pergunta assim para ele: mas espera um minutinho, e se tivesse acontecido o contrário? Se você tivesse morrido há um ano, como estaria sua mulher hoje? Ele pensou e falou assim: bom, provavelmente do mesmo jeito que eu estou, sofrendo do mesmo modo como estou sofrendo a falta dela. Bom, então se isso é verdade, o sofrimento que você vivencia tem um sentido extraordinário que é impedir que ela o tenha sofrido, e seja vindo você, e não ela. Ou seja, o sofrimento que você passa agora é um sofrimento amoroso profundamente, porque ele é o sofrimento que impede que a sua mulher tivesse tido, caso tivesse acontecido o contrário. Quando o paciente percebe isso, automaticamente a vida dele adquire sentido. E se a sua vida faz sentido, você não se mata mais. Pois de onde é que vem a depressão? Vem da falta de sentido. E de onde é que vem a falta de sentido? Vem de uma compreensão absolutamente infantil que os gregos não tinham. Então vejam, pessoal, há 3.500 anos, essas pessoas lá não tinham telefone celular, não tinham aspirina, mas eles eram mais adultos do que nós somos. Então, há 3.500 anos, um grego achava o seguinte: achava que quando você morre na guerra, quando os deuses programam a sua morte, porque a história da Ilíada é assim: os deuses estão lá conspirando para matar você. Quando os deuses fazem isso, você submete-se a isso porque você não tem como dizer não, você não tem como impedir, mas você submete com isso com honra pessoal, com honradez. No entanto, como nós somos infelices, o que nós fazemos? Nós achamos que todo contingenciamento, quer dizer, toda imposição externa, é meramente que é arbitrário.
E aí então nós ficamos imaginando que somos capazes de fazer a nossa própria felicidade. Aí a felicidade nesse momento passou a ser o quê? Um sapato novo, como dizia o Machado de Assis num conto famoso. Na hora que a felicidade vira para você um sapato novo, você acabou de abdicar da sua verdadeira condição humana. Porque a condição humana é essa que os gregos tinham detectado. Você trabalha, faz todo o esforço, mas você não controla a sua vida. Você controla moralmente as suas decisões, mas você não é responsável pelo seu destino. Porque o seu destino é um milagre, o seu destino é um mistério. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Então nós temos a obrigação de tomar as decisões melhores. Mas mesmo assim, tudo pode dar errado. Esse é o sentido que os gregos descobriram na Ilíada e que serviu para mostrar para as crianças isso. Que é assim, nós temos que fazer o melhor possível, mas de certo modo nós não controlamos a nossa própria existência, o nosso próprio destino. É por isso que o homem moderno infantilizou-se, tornou-se uma criança. Porque no lugar de aceitar isso, o que nós fizemos? Nós começamos a desejar a felicidade como um objetivo direto. E o Viktor Frankl, esse médico, né, diz assim, olha pessoal, felicidade não é um objetivo que a gente deve procurar na vida. Felicidade é sempre um efeito colateral de coisas da vida. Felicidade é um efeito colateral da vida, não é um objetivo da vida em si. Porque se você acha que é um objetivo da vida em si, você vai sempre procurar a felicidade nas coisas concretas, materiais próximas. E é por isso que há no mundo moderno a desvalorização das pessoas heróicas. Por exemplo, pega minha mãe, por exemplo, passou a vida cuidando de 5 filhos. Minha mãe teve uma vida que se resumiu a cuidar de 5 filhos. As mulheres que fizeram isso são todas heroínas. No entanto, sob o ponto de vista moderno, o que elas são? São umas cretinas, umas idiotas, umas otárias, né? umas débeis mentais. Como é que uma mulher faz uma coisa dessa? Ora, haveria coisa mais realizadora para a vida de uma mulher do que ter permitido que 5 crianças tivessem criado, crescido, ido para a vida real? No entanto, uma coisa como essa, que é de um heroísmo extraordinário, é profundamente desmerecida no mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo não conhece a ideia desse sacrifício a uma causa maior do que a gente. E é por isso que nós temos esse mundo de futilidade. É que eu digo para vocês, olha, nunca fiquem pedindo aí para serem felizes assim, porque depois Deus atende e vão ver só que desgraça que é. Tá? Aliás, tem que tomar cuidado com o que você pede a Deus. Tá? As mulheres, por exemplo, correm riscos imensos, que elas vivem pedindo para Deus que lhes mandem um homem, um homem sincero. Olha, eu se fosse mulher, eu ia querer ter um homem bem mentiroso, mas bem... Vocês imaginaram como é que é um homem sincero? É assim, querido, eu estou gorda. Querido, a fulaninha é mais bonita que eu. É muito mais bonita que você. Eu sei que eu estou aqui exagerando, que no fundo o que as mulheres querem dizer com isso é que elas querem um homem que as ame de verdade. Né? Mas vocês entendem que determinadas coisas na vida só podem ser obtidas quando a gente não as procura? Felicidade é uma delas. Quer dizer, uma pessoa com a vida muito ruim, como o Simon Birch, aquele menino do filme, pode ser, no entanto, muito feliz. Pois não, professor? Professor, eu vou fazer uma pergunta que eu entender que não é pertinente, pode desconsiderar. Estou falando da cultura ocidental. A cultura oriental, ela tem pontos em comum ou é um outro parâmetro, um outro modelo? A cultura oriental sempre foi muito diferente da nossa, porque, como explica o maior especialista no assunto, que é o René Guénon, a cultura oriental não havia se materializado, não havia sido tanto material como a nossa. Mas o que aconteceu é que no século XX, graças a esse sucesso econômico incrível do mundo ocidental, o que aconteceu é que nós ocidentalizamos o Oriente. A tal ponto isso aconteceu, que determinadas sabedorias antigas do Oriente, hoje, só existem no mundo ocidental. Por exemplo, na China, a destruição que o comunismo fez de todas as tradições taoístas
chinesas é tão grande, tão grave, que há mais gente que entende o taoísmo profundo no Ocidente do que na China. Então, o que aconteceu esse século, é que a Índia, por exemplo, tornou-se a maior centro de seitas, porque a Índia desmantelou o seu sistema religioso pela influência inglesa, que tentou ocidentalizá-lo. Então, essa ocidentalização da Índia transformou a Índia na faca dos picaretas. Todos aqueles picaretas, gurus picaretas, vieram de lá. O que houve, na verdade, foi uma reversão completa da diferença às custas do mundo oriental. Certo? Pessoal, vamos terminar então esse nosso trechinho aqui. Vamos lá, por favor. E quando esse povo atinge a consciência de si próprio, descobre, pelo caminho do espírito, as leis e normas objetivas, cujo conhecimento dá ao pensamento e à ação uma segurança antes desconhecida. As leis e normas objetivas, quer dizer, aquele modelo de como fazer, né? Não é isso? Tá? Cujo conhecimento dá uma segurança à ação e ao pensamento antes desconhecida. Do ponto de vista oriental, é impossível compreender como os artistas gregos conseguiram representar o corpo humano, livre e descontraído, fundados não na imitação de movimentos e atitudes individuais escolhidas ao acaso, mas sim na intuição das leis que governam a estrutura, o equilíbrio e o movimento do corpo. Do mesmo modo, a liberdade sofreada sem esforço, característica do espírito grego e desconhecida dos povos anteriores, baseia-se na consciência nítida de uma legalidade imanente das coisas. A consciência de uma legalidade imanente das coisas. Imanente significa... Imanente é uma expressão que é o contrário de transcendente. Quer dizer, o que transcende está fora de você, imanente está dentro de você. Né? Imanente significa que é relativa à própria coisa. Então, as coisas têm alguma verdade imanente nelas. Então, não é possível dizer que tudo é relativo. Há alguma verdade objetiva que você tem que descobrir qual é. É isso que ele está dizendo aqui que os gregos fizeram. Por isso que puderam educar as pessoas. Se você não parte disso, você não educa ninguém. Não tem jeito. Os gregos tiveram o senso inato do que significa natureza. O conceito de natureza, elaborado por eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua constituição espiritual, muito antes de o espírito grego ter delineado essa ideia. Eles já consideravam as coisas do mundo uma perspectiva tal que nenhuma delas lhe aparecia como parte isolada do resto, mas sempre como um todo ordenado, em conexão viva, na e pela qual tudo ganhava posição e sentido. Chamamos orgânica essa concepção, porque nela todas as partes são consideradas membros de um todo. Essa definição aí é a definição de cosmos. Em grego, cosmos é o contrário de caos. Caos é o contrário de cosmos. Então, o que é o caos? O caos é uma situação onde não há aparentemente nenhuma regra. E o cosmos é a situação em que as coisas estão regradas. Então, a apreensão do cosmos é onde tudo começa. Eu preciso saber como as coisas são para poder entender o mundo. Então, eu pressuponho que as coisas todas estejam organizadas de alguma maneira. O que significa cosmos? Cosmos significa ordem. Cosmos é igual a ordem. Então, eu olho para o mundo e procuro saber que ordem é que há nisso. Se há leis que se impõem, se as coisas acontecem mais ou menos da mesma maneira. E o contrário disso é o caos. O caos é a desordem, onde não há ordem nenhuma. Então, o que os gregos faziam é tentar expressar nas suas coisas humanas, ou seja, na escultura, na literatura, a ordem cósmica que eles descobriam. Então, o que eles faziam na inexistência da imagem de Deus no sentido cristão era produzir um conjunto de expressões culturais que refletiam a ordem das coisas. Por isso que eu digo para vocês que a mitologia é a expressão poética de um determinado aspecto da natureza humana. É como Hércules, que se quiser viver uma vida bem vivida, precisa aprender a controlar a sua libido e as suas emoções, porque se ele não fizer isso, ele será um ser imperfeito durante toda a sua existência. Ou seja, o que isso significa é que o ser humano precisa produzir alguma ordem dentro dele que se parece com a ordem que está fora dele. Você quer entender a ordem do mundo? Você quer ser filósofo? Quer investigar o mundo?
Quer aprender alguma coisa? Bom, a primeira coisa é botar alguma ordem dentro de você, porque se você vai, como é que você vai investigar o mundo externo se o seu mundo é desorganizado internamente? É por isso que você não consegue nenhum conhecimento fora de um autoconhecimento que antecede isso. Então, os gregos tinham entendido isso. Tinham entendido que o cosmos, tudo que está em volta, tem uma ordem e que era possível exprimir essa ordem do cosmos, portanto, a ordem da natureza, na poesia, na literatura, na escultura, tudo falava dessa mesma ordem. Quer dizer, as pessoas que viviam ali conviviam com a ordem, e se conviviam com a ordem, estavam sempre sintonizadas com os melhores modelos. Depois isso acontece mais tarde, de maneira maravilhosa, na Idade Média. Na Idade Média, as catedrais góticas, que são as construções mais belas feitas pela humanidade, são as catedrais góticas. Então, as catedrais góticas têm a mesma estrutura que a argumentação filosófica escolástica. Há um livro de um estudioso alemão chamado Erwin Panofsky, chamado Arquitetura Gótica e Escolástica, que demonstra que a estrutura da catedral gótica é a mesma estrutura da argumentação escolástica. Quer dizer, na Idade Média também se produziu esse casamento, essa conjugação da ordem arquitetônica com a ordem do raciocínio humano. De vez em quando acontece isso no mundo, não é? É isso, de vez em quando acontece. E os gregos aqui, que é o nosso assunto, fizeram isso magnificamente bem. Eles procuravam a ordem do mundo e toda vez que eles encontravam a ordem do mundo, encontravam determinadas características da condição humana, e eles faziam o quê? Transformavam essa condição num mito. De agora em diante, a criança que fosse estudar o Hércules, fosse entender a vida de Hércules, entenderia aquele aspecto da condição humana. Vocês compreendem isso que eu estou dizendo? Olha, vejam outro exemplo, para ficar mais claro. Entre os filhos do rei Príamo de Troia, havia uma moça chamada Cassandra. A Cassandra era uma moça muito bonita e que tinha feito o voto de castidade, de virgindade, por essa vida. Mas o deus Apolo, que é um tremendo sem vergonha, não é cá entre nós, tudo bem, ficou louca pela moça. Não só por ela, pelo irmão também. Ela tinha um irmão gêmeo chamado Heleno, e o Apolo queria namorar os dois. Eu estou contando para vocês isso porque somos todos adultos aqui, né? Então vocês não se impressionam. E o Apolo, então, para ver se conseguia seduzir a Cassandra, ele vai e oferece a ela um poder incrível de prever o futuro. E a Cassandra, então, adquire a visibilidade de tudo que vai acontecer. Entre as coisas que ela prevê, é a própria destruição de Troia pelo truque do cavalo de Troia. Ela diz, olha, Troia vai ser destruída porque vai ter um cavalo, vocês vão pensar que é um presente, mas na verdade é uma armadilha, Mas a Cassandra, apesar de ter recebido este bem, né, este dote do Apolo, não cede ao Apolo, né, não namora com ele. E ele, então, para se vingar, não podendo tirar aquela profecia, aquela habilidade, ele tira da Cassandra a credibilidade. Quer dizer, ela continua podendo prever o futuro, só que ninguém acredita em nenhuma palavra que ela fala. Essa é a historinha mitológica. Tá certo? Bom, o que é que significa isso? Bom, o que significa isso é que os gregos perceberam que na vida humana, às vezes, quando você tem razão, isso não significa que os outros concordem com você. Ao contrário, às vezes, ter razão implica numa absoluta solidão. Entendendo? Então, como isso acontece com a gente, como isso acontece com o ser humano, o que os gregos fazem? Os gregos traduzem essa situação humana numa historinha mitológica. E essa historinha mitológica que as crianças ouvem para aprender alguma coisa sobre a natureza humana e sobre elas mesmas. Portanto, a criança que entendeu isso sabe que vai acontecer um dia na sua vida, e vocês certamente já passaram por isso, em que você é o único que tem razão e, no entanto,
todos os outros estão contra você. E se não aconteceu com vocês isso, pode ter certeza que vai acontecer um dia. Uma das formas de buscar os melhores modelos é pela literatura. Você também afirmou aí que a autoeducação é o melhor caminho, né? Isso. No mundo moderno, nós nas nossas escolas não estamos fazendo, de certa forma, quando lemos o patinho feio, por exemplo, com as crianças. Ou eu não posso pensar em educação lá na escola, eu tenho que pensar só em ensino. Ou eu tenho que, esses modelos de literatura que a gente faz na escola, como a Branca-de-Neve, isso não se traduz Em educação? e oferecer um modelo? Mas eu acho que sim, contanto que a gente sabe ensinar para as crianças o que significam os livros que eles leem. Por exemplo, você pega a Bela Adormecida. Qual é o sentido da Bela Adormecida? Qual é o conteúdo da Bela Adormecida? A história da Bela Adormecida serve para quê? É uma história feita para meninas, não para meninos. E serve para quê que serve a Bela Adormecida? Serve para as meninas entenderem que não é para casar com o primeiro traste que aparece. Pô, mas é óbvio, pô. Tem a literatura que explica todos esses pontos. Só que tem cuidado, tá? Não, mas aí cuidado, hein? Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim. Não, mas aí, pelo amor de Deus, cuidado, tá? Aí, pessoal, olha, não, sério, agora aqui vamos falar sério, tá? Porque assim, se você pega o Bruno Bettelheim, a psicologia dos contos de fada, a psiquiatria, a psicanálise dos contos de fada, ele vai dizer o seguinte, que está todo mundo querendo sair com a mãe, no fundo, em última análise, e que esses contos aí revelam os problemas sexuais ocultos. Mas tenha paciência, entendeu? Não é para isso que os contos foram escritos. Pô. Acontece que hoje em dia nós temos essa mania de criar esses modelos modernos de explicação, porque, olha só, educação é você pegar o sujeitinho que está dentro de uma jaulinha e abrir a porta para ele poder ir ver o mundo. Quer dizer, a educação é pegar a cabeça da criança e botar a cabeça da criança no mundo. O que faz hoje em dia é o contrário. Você pega o mundo, pega essas situações humanas e traduz tudo em termos freudianos, ou em termos marxistas, ou em termos não sei o quê. Você faz o contrário. Você empurra o menino de volta para a jaula. Não é para isso. Isso que é o Bruno Bettelheim com a psicanálise dos contos de fada, que é o sujeito que tenta dar a ideia de que aquelas histórias todas revelam determinadas características de repressão sexual, disso, daquilo. Mas é uma ingenuidade muito grande. Isso é o contrário da educação. Olha, eu não digo para vocês não lerem, vocês são adultos, leiam até para ver o que pensa o outro, mas não é essa a ideia central da mitologia grega. A mitologia grega, como os contos de fada do mundo ocidental moderno, são feitos para contar para as crianças coisas fundamentais sobre a natureza humana. Então, se você ler a Bela Adormecida com as meninas, e elas entenderem que não é para casar com o primeiro traste, e esse é o sentido básico da Bela Adormecida, vocês fizeram educação de verdade. Mas eu tenho a impressão que quando se lê histórias com as crianças, lê essas histórias simplesmente. É apenas uma maneira de passar o tempo, um pouco assim, de natureza de entretenimento. Não, ninguém para debater. Então, educação não é como deslizar de patins sobre o gelo. Educação é um negócio de fazer buraco geológico. Então, pessoal, vamos terminar então o nosso parágrafozinho aqui. Estamos bem no finalzinho. Vamos lá. A tendência do espírito grego para a clara apreensão das leis do real, tendência patente em todas as esferas da vida, pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte, radica-se nesta concepção do ser como estrutura natural, amadurecida, originária e orgânica. Muito bem, tá? É isso, né? Quer dizer, a visão grega é que existe uma ordem no mundo e essa ordem chama-se cosmos. E se nós pudéssemos reproduzir a ordem do mundo nas coisas da cultura, então a cultura seria naturalmente um processo de educação. E é isso que nós vamos aprofundar aqui na compreensão nos nossos próximos encontros.
Eu queria dizer que esse nosso primeiro encontro verdadeiramente em cima do livro, né, nos deu mais ou menos uma ideia do que vão ser os outros 10, porque nós vamos ter aqui essas polêmicas, eu só queria dizer que não há nada mais importante do que o que vocês fizeram hoje, que é debater comigo o assunto, fazer as perguntas. Qualquer pergunta, é isso que torna esse curso aqui, vai tornar esse curso aqui um verdadeiro milagre. O poder... Às vezes, a gente faz desconectadas ainda, sabe? Poucas, assim, todas as coisas que foram faladas, aí a gente ainda não consegue. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, sabe? Um pouco de paciência, menos ficar muito ansioso, porque isso tudo vai se juntando depois, e aí sim vai se focar num monte de perguntas que estão aqui, a gente quer fazer, e a gente não consegue porque ainda não conectou tudo isso. Vamos ter assim, um pouco de calma. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então a gente vai construindo aqui um pensamento na medida em que a gente tem coragem de botar a cabeça para receber essas ideias aí. Essas ideias muito velhas, né? Muito, muito velhas. Eu queria agradecer muitíssimo a várias pessoas aqui, sobretudo os que perguntaram, porque fez toda a diferença na qualidade do nosso encontro, o fato de que vocês não ficaram constrangidos em perguntar o que lhes pareceu importante. Nós só vamos conseguir algum progresso se for feito assim.